O som não foi de um corpo caindo. Foi o som de uma vida sendo estilhaçada. Primeiro veio o barulho agudo do cristal Baccarat se chocando contra o mármore italiano importado. 1000 pedaços de vidro espirrando como diamantes mortais pelo chão da sala. E então, o baque. Seco, pesado, o som de 70 quilos de carne e osso desabando sem qualquer reflexo de defesa. Ricardo caiu de bruços. O impacto fez seus dentes baterem com força, cortando o interior da boca. O gosto de sangue metálico se misturou imediatamente ao gosto amargo que subia de sua garganta. Ele tentou respirar, mas o ar parecia ter se transformado em cimento líquido. Seus pulmões queimavam, exigindo oxigênio, mas o comando não chegava ao diafragma. Ele estava se afogando em terra firme. Seus olhos, arregalados e injetados de pânico, focaram no padrão intrincado do tapete persa. Aquele tapete que ele e Lorena haviam comprado em Dubai, na viagem de noivado. Cada nó daquele tecido parecia zombar dele agora. "Levanta!" ele gritou dentro da própria cabeça. O comando foi desesperado, furioso. "Mexe a mão! Mexe um dedo! Ricardo, levanta!" Mas nada aconteceu. Seu corpo havia se tornado uma prisão de carne inerte. A paralisia tinha começado pelos pés, subido pelas pernas como uma trepadeira gelada e agora esmagava seu peito. A única coisa que funcionava eram seus sentidos. Ele ouvia tudo. O zumbido do ar-condicionado central. O tic-tac do relógio de pêndulo no corredor e o som rítmico, calmo, aterrorizante, de saltos agulhas se aproximando pelo piso de madeira. Clique, clac, clique, clac. Não havia pressa naqueles passos, não havia o tropeço do desespero, nem a corrida do socorro. Eram passos de quem passeava em um museu. Ricardo viu, pelo canto do olho paralisado, os sapatos vermelhos de sola vermelha pararem a centímetros do seu nariz. Ele conseguia sentir o perfume dela. Chanel, o mesmo que ele lhe dava de presente todo Natal. Um cheiro que antes ele associava a amor e desejo e que agora tinha o cheiro inconfundível da morte. Lorena não se abaixou. Ela permaneceu de pé, uma torre de frieza acima dele. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo som úmido e repugnante de alguém tomando um gole de bebida. Ricardo ouviu o líquido descer pela garganta dela. Ela estava bebendo. Ele estava morrendo aos pés dela, e ela estava terminando o vinho. Sabe, Ricardo?" A voz dela flutuou pelo ar, aveludada, calma, como se estivessem discutindo a lista de convidados do casamento e não um assassinato. "Eu sempre achei que você fosse mais forte. Ou talvez o veneno que fosse fraco mesmo." Ricardo sentiu uma lágrima solitária escorrer pelo canto do olho, a única reação física que seu corpo permitiu. Não era tristeza, era ódio. Um ódio puro, incandescente. Ele havia planejado tudo. Ele havia trocado os remédios do frasco naquela manhã. Ele sabia que ela estava tentando algo, mas achou que seria gradual. Ele queria pegá-la no flagra, dando o remédio errado, mas ele subestimou a ganância dela. Ela não usou o remédio, ela usou o vinho. O vinho que ele bebeu no almoço, servido pelas mãos dela com um sorriso e um brinde ao futuro. O futuro que agora duraria apenas mais alguns minutos. Demorou meses, Lorena continuou, caminhando lentamente ao redor do corpo dele, como um predador inspecionando a caça abatida. Doses pequenas no café, no suco, mas você é teimoso, seu coração é de touro, tive que acelerar o processo. Amanhã é o casamento, afinal. Eu não podia correr o risco de você desistir no altar. Viúva é um título muito mais elegante do que divorciada ou abandonada, não acha? E muito, muito mais lucrativo. Ela parou novamente na frente dele. Com um movimento casual, ela esticou a perna e, com a ponta fina e dura do salto, chutou a mão inerte de Ricardo. A dor foi aguda, mas ele não conseguiu recuar. Que desperdício de terno!
Ela suspirou, olhando para o tecido caro amassado no chão. Espero que não manche o tapete com baba ou vômito. Sabe quanto custa para limpar sangue de seda persa? É uma fortuna. Foi então que o mundo lá fora invadiu a bolha de horror deles. A porta de serviço, que dava para a cozinha, se abriu com um rangido. Passos rápidos, leves, de tênis de borracha. E o cheiro, não de perfume caro, mas de lavanda e sabão de coco. O cheiro de casa limpa, o cheiro de Ana. Ana entrou na sala cantarolando baixinho, carregando uma pilha alta de toalhas brancas recém-passadas. Ela parou abruptamente quando viu a cena. O tempo congelou por um segundo. A faxineira olhou para o patrão estirado no chão. Olhou para a patroa em pé, com a taça de vinho na mão e um sorriso cruel nos lábios. As toalhas caíram das mãos de Ana, espalhando-se como nuvens brancas pelo chão. Seu Ricardo! O grito de Ana foi visceral. Não foi um grito educado. Foi o grito de alguém que vê uma tragédia acontecendo com alguém que ama. Ela correu. Ela não se importou com a etiqueta, com a hierarquia, com nada. Ela se jogou no chão ao lado dele. Os joelhos de Ana bateram com força no mármore, mas ela não sentiu. Suas mãos trêmulas foram direto para o rosto de Ricardo. Seu Ricardo, pelo amor de Deus, fala comigo. Ela sacudiu os ombros dele, levemente, com medo de machucar. Dona Lorena, o que aconteceu com ele? Ele não está respirando. Liga para a emergência, rápido! Ana encostou o ouvido no peito dele. O coração de Ricardo batia como um pássaro preso numa gaiola, descompassado, falhando. Tá batendo! Tá fraco, mas tá batendo! Ana levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas encarando Lorena. Dona Lorena, por que a senhora está parada aí? O telefone! Onde está o telefone? Lorena olhou para Ana com um desprezo tão profundo que parecia físico. Ela girou o vinho na taça, observando o líquido vermelho fazer ondas. Tira as mãos dele, sua favelada, Lorena disse, a voz gélida. Você vai sujar a camisa dele com essa sua mão engordurada. Ana piscou, sem entender. O choque daquela frase a atingiu como um tapa. O quê? Ele está morrendo! A senhora não está vendo? Ele está roxo! Sem esperar pela patroa, Ana enfiou a mão no bolso do avental azul. Seus dedos, calejados de água sanitária e trabalho duro, tatearam em busca do celular velho, com a tela trincada. Ela precisava chamar o SAMU. Ela precisava salvar o único homem naquela casa que a tratava como gente, que perguntava como estava a mãe dela, que dava bom dia olhando nos olhos. Ana desbloqueou a tela com dificuldade, as lágrimas embaçando sua visão. Eu vou chamar ajuda. Ela soluçava. Lorena se moveu, não devagar dessa vez, mas com o bote de uma cobra. Ela avançou 2 passos e, com um movimento preciso e violento, deu um tapa na mão de Ana. O celular voou longe, girando no ar, e se espatifou contra a lareira de pedra rústica. A bateria pulou para um lado, a tela estilhaçada para o outro. Ana olhou para o aparelho destruído, depois para Lorena. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. O horror da compreensão começou a tomar conta dela. A senhora quebrou meu telefone. Ana sussurrou. Quebrei. Lorena sorriu, e era um sorriso terrível. E vou quebrar você também, se não calar essa boca imunda. Você quer que ele morra? Ana disse, a frase saindo como uma acusação trêmula. Ela se colocou de pé, recuando, se colocando entre o corpo de Ricardo e a mulher que ela agora via como um monstro. Você fez alguma coisa com ele? Lorena riu, uma risada alta, que ecoou pelo teto alto da sala. Eu? Ah, querida, ninguém vai acreditar nisso. Olhe para mim. Lorena abriu os braços, exibindo o vestido de seda, as joias, a pele perfeita. Eu sou a noiva enlutada, a vítima de uma tragédia. E você? Quem é você, Ana Clara? A faxineira, a serviçal, a invisível.
Lorena deu um passo à frente, encurralando Ana contra o sofá. Você acha que alguém vai acreditar na palavra de uma ninguém contra a minha? Lorena baixou a voz para um sussurro conspiratório. Hoje, Ana, eu fico viúva e herdeira de um império. E você vai ser a manchete do jornal de amanhã. Empregada obcecada envenena patrão por amor não correspondido. O que acha é um bom título. Ana sentiu o estômago revirar. O medo a paralisou, mas a indignação falou mais alto. Você é um demônio! Eu vou gritar! Eu vou contar para todo mundo! Ana tentou correr em direção à porta da frente, mas Lorena, movida por uma adrenalina insana, agarrou os cabelos de Ana. Ela puxou com força, fazendo a cabeça da faxineira inclinar para trás violentamente. Ana gritou de dor. Você não vai a lugar nenhum, Lorena sibilou. Com a outra mão, Lorena puxou algo que estava escondido dentro do sutiã. Um frasco pequeno, de vidro escuro, com um rótulo de caveira desbotado. Ainda havia um resto de pó branco no fundo. Lorena forçou a mão para o bolso do avental de Ana. Não! Me solta! Ana se debatia, arranhando o braço de Lorena, tentando chutar, mas Lorena era mais alta e estava em vantagem. Lorena conseguiu enfiar o frasco fundo no bolso da faxineira. Depois, ela agarrou os pulsos de Ana e os esfregou com força contra o próprio pescoço e braços, arranhando a própria pele com as unhas curtas de Ana. Me agride! Vamos! Deixa a sua marca! Lorena gritava, insana. Para! Você é louca! Socorro! Alguém me ajuda! Ana gritou chorando, o terror tomando conta. Ricardo assistia a tudo do chão. Era uma tortura medieval. Ver a mulher que planejou sua morte incriminando a única alma inocente daquela casa. Ele tentou morder a língua, tentou causar dor a si mesmo para quebrar o choque, mas nada funcionava. Ele era uma câmera ligada, gravando o inferno. Lorena soltou Ana bruscamente, empurrando-a. Ana caiu sobre o corpo de Ricardo novamente, tentando instintivamente protegê-lo. Lorena respirou fundo, despenteou o cabelo com as duas mãos, rasgou a alça fina de sua blusa de seda, expondo o ombro nu. Ela olhou no espelho da entrada, viu a marca vermelha no próprio pescoço. Perfeito. Ela correu até a janela, abriu-a com estrondo e começou a gritar. Um grito agudo, de gelar o sangue, uma performance digna de um Oscar. Socorro! Segurança! Ela tá armada! Ela vai matar ele! Alguém me ajuda! Não, por favor, não! Ana soluçava, segurando a mão gelada de Ricardo. Seu Ricardo, acorda! Diz para eles. Diz que é mentira. Segundos depois, o som de botas pesadas no corredor. A porta principal foi aberta com um chute. 2 seguranças da empresa privada, homens enormes de terno preto, entraram com armas em punho. Atrás deles, o motorista e a cozinheira espiavam, aterrorizados. A cena era perfeita para a narrativa de Lorena, o milionário morto no chão, a noiva chorando com a roupa rasgada, encostada na parede, e a empregada debruçada sobre o corpo, com as mãos no peito dele. Peguem ela! Tirem ela de cima dele! Lorena gritou, apontando o dedo trêmulo. Ela envenenou ele! Eu vi! Ela me atacou quando eu tentei tirar o veneno da mão dela! Mãos para cima! Agora! O segurança berrou. Ana levantou as mãos, trêmula, o rosto banhado em lágrimas e muco. Não! É mentira! Foi ela! Ela colocou no meu bolso! Ana gritou, mas sua voz estava embargada pelo choro. Um dos seguranças não esperou explicações. Ele avançou, agarrou Ana pelo colarinho do uniforme e a jogou contra a parede. O impacto tirou o ar dela. Ele torceu o braço dela para trás com força desnecessária. Tá limpo! O segurança gritou. A mulher tá contida. Chamem a polícia e a ambulância. Ana gemia de dor, o rosto pressionado contra o papel de parede caro. Ela via Ricardo de lado. Ele continuava imóvel.
Os minutos seguintes foram um borrão de caos. As sirenes chegaram rápido demais, cortando a noite do bairro nobre. Luzes vermelhas e azuis dançavam pelas paredes da sala, dando um ar de pesadelo à cena. O delegado Arnaldo entrou. Um homem de meia idade, com cara de poucos amigos, que frequentava os churrascos de domingo na casa do pai de Lorena. Lorena correu para os braços dele, chorando copiosamente. Tio Arnaldo, graças a Deus, foi horrível. Ela soluçava no ombro do delegado. O Ricardo, ele caiu de repente e eu vi ela rindo com um vidro na mão. O delegado afagou as costas de Lorena e olhou para Ana, que estava algemada num canto, vigiada por 2 policiais. O olhar dele era de condenação prévia. Calma, minha querida, nós vamos resolver isso. Onde está o vidro? No bolso dela. Eu vi ela guardar quando eu entrei. Lorena mentiu com uma naturalidade assustadora. O delegado fez um sinal para um policial feminina. Revista. A policial enfiou a mão no bolso do avental de Ana. Ana fechou os olhos rezando para que o vidro tivesse sumido, para que fosse um pesadelo. Aqui, chefe. A policial ergueu o frasco com a ponta dos dedos, usando uma luva. Tem resíduo de pó branco, parece raticida ou arsênico. Um murmúrio correu entre os funcionários da casa que assistiam da porta. Assassina, alguém sussurrou. Não é meu, Ana gritou desesperada. Ela colocou aí, ela me agrediu. Olha o celular quebrado, ela quebrou para eu não chamar socorro. O delegado caminhou até Ana. Ele chegou bem perto, invadindo o espaço pessoal dela. Ele cheirava a tabaco e arrogância. Escuta aqui, garota. Você acha que alguém vai acreditar que a dona Lorena, uma das mulheres mais respeitadas dessa sociedade, ia plantar veneno no bolso de uma faxineira? Você acha que a gente é idiota? Mas é a verdade, Ana implorou, olhando para os paramédicos que colocavam Ricardo na maca. O seu Ricardo sabe. Ele ouviu tudo. Ele não está morto, ele está ouvindo. Ele está em coma, sua lunática. O delegado retrucou. E se ele morrer, sua situação vai de tentativa de homicídio para homicídio qualificado. Levem ela. 2 policiais agarraram Ana pelos braços e começaram a arrastá-la para fora. Foi a caminhada da vergonha. Passar pela sala onde ela limpava com tanto carinho todos os dias. Passar pelos colegas de trabalho, a Maria da cozinha, o seu João motorista, que desviavam o olhar com medo ou vergonha. Lorena ficou parada no meio da sala, limpando as lágrimas falsas, assistindo ao espetáculo. Ana resistiu na porta. Ela precisava ver Ricardo uma última vez. A maca estava passando por ela naquele exato momento, indo para a outra ambulância. Ricardo estava pálido, com uma máscara de oxigênio cobrindo boca e nariz. Mas seus olhos estavam abertos, e eles encontraram os de Ana. Houve um momento de silêncio absoluto no meio do caos, uma conexão espiritual. Ricardo viu o terror nos olhos daquela menina inocente. Ele viu a lealdade, e a fúria dentro dele quebrou por um milésimo de segundo a barreira química do veneno. Ele focou toda a sua existência na pálpebra direita. Era como tentar levantar uma montanha com um cílio. Mas ele conseguiu. Ele piscou. Uma vez. Lento, pesado. Ana viu. Ela parou de se debater. Ele estava vivo. Ele estava ali. Aquele piscar não foi um espasmo. Foi um sinal. Eu sei. Eu vi. Aguenta firme. Anda logo! O policial empurrou Ana para dentro da viatura fria e dura. Ana caiu no banco de trás, as algemas mordendo seus pulsos. Ela viu, pela janela gradeada, Lorena se aproximar da viatura antes que fechassem a porta. A vilã se abaixou com um sorriso vitorioso que não chegava aos olhos. Não se preocupe com o Ricardo, querida. Lorena sussurrou para Ana, baixo o suficiente para os policiais não ouvirem. Eu vou cuidar dele no hospital. Vou garantir que ele tenha um final rápido e indolor.
Assim que eu pegar a assinatura dos médicos, eu desligo os aparelhos. Reze para ele ir logo para o inferno. A porta bateu, abafando o grito de protesto de Ana. A sirene ligou. O mundo girou e Ana foi levada para a escuridão. A delegacia do 4º distrito não era um lugar para seres humanos. Era um depósito de desesperança. Ana foi jogada em uma cela provisória com outras 3 mulheres. O cheiro era uma mistura insuportável de suor azedo, mofo, esgoto e fumaça de cigarro barato. O chão estava úmido e grudento. Ana se encolheu no canto mais afastado, abraçando os joelhos contra o peito. Ela tremia de frio, apesar do calor abafado da noite. Seu uniforme de faxineira, antes motivo de orgulho por ser seu sustento honesto, agora parecia uma fantasia ridícula naquele lugar. Ei, princesa da limpeza! Uma mulher com o rosto marcado por cicatrizes e tatuagens resmungou de um colchonete imundo. Para de chorar que tá dando dor de cabeça. O que você fez? Roubou prataria da patroa? Ana balançou a cabeça, incapaz de falar. Se ela dissesse a verdade, que tinha sido acusada de tentar matar um bilionário, elas provavelmente a espancariam, achando que ela era mentirosa ou rica. As horas se arrastaram como séculos. Cada minuto era uma tortura. Ana pensava em sua mãe, Dona Cida, sozinha em casa, esperando ela voltar com o dinheiro da semana para comprar os remédios da pressão. Quem cuidaria da mãe dela agora? A polícia avisaria, ou a mãe veria a filha algemada no Jornal da Manhã e teria um infarto. O pensamento fez Ana soluçar mais alto. Cala a boca! A presa gritou. De repente, o som de passos no corredor. Um guarda bateu o cacetete nas grades. Ana Clara da Silva, visita, advogado. O coração de Ana deu um salto. Advogado? Ela não tinha dinheiro para advogado. Teria o Estado mandado alguém tão rápido? Ela correu para as grades, segurando as barras frias com as mãos trêmulas. No corredor, iluminado por uma luz fluorescente que piscava, estava um homem que não parecia um defensor público. Terno risca de giz impecável, sapatos brilhantes, pasta de couro legítimo. Ele tinha um sorriso oleoso e condescendente. Dr. Pimentel. Ana já o tinha visto na mansão algumas vezes. Era o advogado da família de Lorena. Boa noite, Ana, ele disse, mantendo uma distância segura das grades, como se a pobreza dela fosse contagiosa. Situação complicada essa sua, hein? Dr. Pimentel, Ana disse, a voz rouca. O senhor precisa me ajudar. Foi a dona Lorena. Ela armou tudo. Como está o seu Ricardo? O advogado suspirou, abrindo a pasta com calma excessiva. O senhor Ricardo está em estado crítico. Os médicos dizem que a dose de veneno foi brutal. Mas não vim falar da saúde dele. Vim falar do seu futuro. Ou da falta dele. Ele puxou um documento da pasta. Eu conversei com o delegado Arnaldo. As provas são irrefutáveis, Ana. Digitais, a substância no seu bolso, o fato de você estar sozinha com ele. O Ministério Público vai pedir 30 anos. Tentativa de latrocínio seguido de morte, se ele falecer. Você vai entrar aqui jovem e sair uma velha direto para o caixão. E sua mãe? Bom, a pobre Dona Cida, sozinha, doente, quem vai cuidar dela? Vai acabar num asilo público, esquecida. Ana sentiu as pernas cederem. A menção à mãe foi o golpe baixo que ela não esperava. Não, minha mãe não. Exatamente. O advogado sorriu, vendo que tinha encontrado o ponto fraco. Mas Dona Lorena é uma mulher misericordiosa. Ela entende que pessoas da sua classe às vezes cometem erros desesperados por dinheiro. Ele estendeu uma folha de papel e uma caneta dourada através das grades. Se você assinar essa confissão agora, admitindo que foi um acidente, que você confundiu os remédios dele sem querer, nós podemos fazer um acordo. Dona Lorena não presta queixa criminal agravada. Você pega homicídio culposo, sem intenção.
Com um bom comportamento e nossos contatos, você sai em 1 ano, talvez 6 meses, volta para cuidar da mamãe. Ana olhou para o papel. As letras pareciam cobras se movendo. Eu, Ana Clara da Silva, confesso que administrei substância tóxica. Era a saída fácil: assinar, abaixar a cabeça, aceitar a injustiça e salvar a mãe. O sistema já tinha decidido que ela era culpada. Por que lutar? Ela pegou a caneta. O metal era frio. O advogado sorriu, vitorioso. Mas então, a imagem veio à mente dela. O olhar de Ricardo, aquele único piscar de olhos, não foi um olhar de quem desistiu. Foi um olhar de quem estava preso e precisava dela. Se ela assinasse aquilo, ela estaria condenando Ricardo à morte. Lorena ficaria livre para desligar os aparelhos e herdar tudo. Ana olhou para a caneta, depois para o advogado. O medo em seu peito se transformou em algo mais quente. Indignação, raiva, dignidade. Se eu assinar isso, Ana disse, a voz firme pela primeira vez na noite, eu estarei dizendo que sou uma assassina, e eu não sou. Não seja estúpida, garota. O sorriso do advogado vacilou. É sua única chance. É isso ou 30 anos. Ana soltou a caneta. Ela caiu no chão do corredor com um som metálico. Em seguida, Ana pegou o papel da confissão com as 2 mãos e o rasgou ao meio. O som do papel rasgando foi alto no silêncio da delegacia. Ela rasgou de novo. E de novo, até virar confete. Ela jogou os pedaços na cara do advogado através das grades. Diga para a sua patroa, Ana disse, segurando as grades, olhando nos olhos do homem, que eu não vou assinar nada. Eu não coloquei veneno naquele copo e ela sabe disso. E diga a ela que se ela encostar um dedo no seu Ricardo no hospital, eu vou gritar tão alto que o mundo inteiro vai ouvir, nem que seja de dentro dessa cela. O advogado recuou, limpando um pedaço de papel da lapela com nojo. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Você acabou de assinar sua sentença, sua infeliz. Ninguém rejeita um acordo de Lorena Bittencourt. Você vai apodrecer aqui, e sua mãe vai morrer de desgosto sabendo que a filha é uma criminosa. Ele virou as costas e saiu marchando, o som dos sapatos caros sumindo no corredor. Ana ficou sozinha. A adrenalina baixou e o choro voltou, mas agora era um choro diferente. Não era mais de pânico. Era de guerra. No canto alto da parede, fora da cela, uma televisão pequena chiava. O Jornal da Madrugada estava passando. A âncora falava com expressão grave. Ana levantou os olhos inchados. A foto de Ricardo apareceu na tela. Urgente. Bilionário Ricardo Ferraz luta pela vida na UTI do Hospital Central. Noiva e única herdeira, Lorena Bittencourt, proíbe visitas e médicos citam danos irreversíveis. Advogados da família já preparam a sucessão dos bens. Ana apertou as mãos nas grades até os nós dos dedos ficarem brancos. Danos irreversíveis. Ela sussurrou. Ela vai matar ele hoje. Ana olhou ao redor da cela imunda. Ela não tinha 1 ano. Ela não tinha 6 meses. Ela tinha horas. Ricardo estava vivo, preso no próprio corpo, esperando por ela, e ela precisava dar um jeito de sair dali. Agora. O som do carimbo batendo contra a mesa de metal ecoou como um tiro de misericórdia na sala fria da delegacia. Era o som da burocracia decidindo o destino de uma vida. Ana Clara estremeceu. Ela estava sentada na cadeira de plástico duro há horas, com as roupas ainda sujas do chão da mansão, o cheiro de suor e medo impregnado na pele. Suas mãos, antes calejadas apenas pelo trabalho honesto, agora estavam manchadas com a tinta preta do fichamento policial. Tinta que parecia que nunca mais sairia. Você tem uma sorte que não merece, garota, disse o defensor público sem nem olhar para o rosto dela.
Ele era um homem jovem, com olheiras profundas e uma camisa mal passada, exalando o cansaço de quem vê dezenas de casos perdidos por noite. O juiz de plantão aceitou o habeas corpus. Não por acreditar na sua inocência, mas porque o sistema está lotado e você é ré primária, tem residência fixa e cuida de uma mãe inválida. Ana segurou a caneta barata com os dedos trêmulos. Assinar aquele papel parecia assinar um pacto com o diabo. Eu não fiz nada, doutor, ela sussurrou, a voz saindo como lixa, arranhada depois de tanto chorar na cela. Eu juro pela vida da minha mãe. Foi a dona Lorena. Ela plantou o vidro no meu bolso. O defensor parou de organizar os papéis e finalmente olhou para ela. Havia pena nos olhos dele, mas era uma pena cínica. Escuta, Ana, o que você fez ou deixou de fazer não importa agora. O que importa é o que está no inquérito. E o inquérito diz que você foi pega em flagrante com a arma do crime no bolso, em cima da vítima. A palavra de uma faxineira contra a palavra da sociedade inteira. Ele baixou o tom de voz, inclinando-se sobre a mesa. A sua liberdade é provisória. É um fio de cabelo. A ordem de restrição é clara. 500 metros. 500 metros de distância da mansão Ferraz e 500 metros do Hospital Central. Se você respirar perto da dona Lorena ou do senhor Ricardo, você volta para aquela cela. E da próxima vez, eu não vou estar aqui para te tirar, entendeu? Ana assentiu, engolindo o choro. Entendi, doutor. Ótimo. Agora assina e suma daqui. E reze para o homem não morrer, porque se ele morrer, a acusação muda para homicídio qualificado. E aí, minha filha, nem Deus te tira da cadeia. Ana assinou. O traço saiu tremido. Ao sair pela porta pesada da delegacia, o vento da madrugada bateu em seu rosto como uma bofetada gelada. A cidade estava deserta. Eram 3h15 da manhã. O silêncio das ruas contrastava com o barulho do caos em sua mente. Ela não tinha dinheiro para o ônibus. Não tinha celular para chamar um aplicativo. O dela jazia em pedaços na lareira da mansão. Ela estava sozinha, a quilômetros de casa, marcada como criminosa. Ana começou a andar. A cada passo, a frase do jornal piscava em sua mente como um neon de alerta. Danos irreversíveis. Lorena ia desligar os aparelhos. Ela ia terminar o serviço. E Ana era a única pessoa no mundo que sabia a verdade. Ir para casa, ela pensou. Abraçar minha mãe, trancar a porta e esperar a polícia vir me buscar de novo. Seria o mais seguro. Seria o que qualquer pessoa sensata faria. Mas então a imagem de Ricardo veio. Não o milionário inalcançável, mas o homem que na semana passada tinha insistido para que ela levasse o resto do bolo de aniversário dele para a mãe dela. O homem que perguntava se ela estava cansada. O homem que, mesmo paralisado e morrendo, gastou sua última gota de energia para piscar para ela. Aquele piscar não foi um adeus. Foi um pedido de socorro. Eu não posso deixar ele morrer. Ana falou para a rua vazia. Eu não posso. Ela parou na esquina. À direita, o caminho para o bairro humilde onde morava. À esquerda, a avenida larga que levava aos jardins, o bairro dos ricos, o bairro da mansão. Ana virou à esquerda. Ela caminhou por quase 1 hora. Seus pés doíam nos tênis gastos. O frio entrava pelos rasgos do uniforme, mas a adrenalina mantinha seu sangue quente. Ela precisava da prova. O celular de Ricardo. O áudio. Ela viu ele mexendo no aparelho antes de cair. Ela viu ele enfiando a mão na fenda do sofá, segundos antes do ataque. Lorena, na arrogância de quem já venceu, nem deve ter procurado. A polícia, satisfeita com o veneno no bolso da empregada, também não deve ter revirado o sofá. Estava lá. Tinha que estar. Quando a mansão dos Ferraz surgiu no final da rua, parecia um castelo de filme de terror.
As janelas, geralmente iluminadas e acolhedoras, agora eram buracos negros na fachada branca. O portão de ferro estava fechado, mas não havia seguranças. Lorena devia ter levado todos para o hospital, para garantir que ninguém chegasse perto de Ricardo. Ana sentiu o estômago revirar. Se ela fosse pega ali, violando a ordem de restrição, sua vida acabava. Ela rodeou o quarteirão, indo para os fundos. O muro ali era mais baixo, coberto por uma era espessa. Ana conhecia aquele ponto cego. Certa vez, o jardineiro tinha esquecido a chave e pulou por ali. Ela jogou a bolsa de pano por cima do muro. Segurou nos ramos grossos da trepadeira e puxou o corpo para cima. Seus braços tremiam de esforço. Uma pedra solta do muro arranhou seu joelho, rasgando a meia calça e tirando sangue, mas ela mordeu o lábio para não gritar e se impulsionou. Caiu do outro lado, na grama fofa e úmida do jardim de inverno. O impacto fez seu tornozelo latejar. O silêncio na casa era absoluto. Nem os grilos pareciam ter coragem de cantar ali. Ana se esgueirou pelas sombras, colada à parede da casa. Chegou à janela da área de serviço. Trancada. Foi até a porta da cozinha. Trancada. O pânico começou a subir pela garganta. E se ela não conseguisse entrar? Então, seus olhos bateram na janelinha basculante da despensa. Estava entreaberta, apenas uma fresta, deixada assim para a gata persa de Lorena, a Mimi. Entrar e sair à noite. Era estreito. Muito estreito. Ana arrastou um latão de lixo silenciosamente até a parede. Subiu. Empurrou o vidro com cuidado. A dobradiça rangeu, um som agudo que pareceu um trovão no silêncio. Ela congelou. Esperou. Nada. Ela passou a cabeça, depois os ombros. O caixilho de metal apertava suas costelas. Ela teve que soltar o ar dos pulmões para passar o quadril. O metal raspou sua pele, machucando, mas ela se contorceu e caiu para dentro da despensa escura. Na queda, seu pé bateu em uma prateleira de metal. Uma lata de pêssegos em calda despencou. Clang, clang, clang. O barulho da lata rolando no piso de cerâmica foi ensurdecedor. Ana se encolheu no chão, cobrindo a cabeça, esperando as luzes se acenderem, os tiros, os gritos. O coração batia tão forte que doía no peito. 1, 2, 3 minutos se passaram. Nada. A casa continuava morta. Ela se levantou, trêmula. Limpou a poeira do uniforme, atravessou a cozinha de inox, que brilhava fantasmagórica sob a luz da lua que entrava pela janela. Passou pelo corredor de serviço. Chegou à sala de estar. O cenário do crime. A sala estava isolada com fita amarela da Polícia Civil. Cena de crime. Não ultrapasse. Havia algo de profano naquela fita. O cheiro da sala ainda era o mesmo daquela noite fatídica. O perfume doce e enjoativo de Lorena. O cheiro ácido do vinho derramado no tapete. E mais sutil, o cheiro metálico de sangue seco onde Ricardo batera a boca. Ana passou por baixo da fita amarela, sentindo-se uma intrusa em sua própria história. Ela foi até o sofá de couro caramelo. Ajoelhou-se no chão, exatamente no lugar onde Lorena tinha estado sentada, assistindo ao noivo morrer. Ana sentiu um arrepio na nuca, como se o fantasma da maldade de Lorena estivesse sentado ali, rindo dela. "Por favor, Deus!" ela sussurrou. Ela enfiou a mão na fenda funda entre as almofadas do assento. Seus dedos tatearam a escuridão do estofado. Moedas, farelos, uma caneta. O suor frio começou a escorrer pelas costas dela. E se a polícia levou? E se Lorena achou? Ela enfiou a mão mais fundo, até o pulso, arranhando a pele no couro duro. Seus dedos tocaram algo liso, frio, retangular. Ana prendeu a respiração. Ela puxou. O iPhone preto de Ricardo. Ana soltou um soluço abafado, abraçando o aparelho contra o peito como se fosse um filho. Estava ali, a salvação dele, a liberdade dela. Ela apertou o botão lateral para checar.
A tela acendeu, iluminando o rosto dela com uma luz branca fantasmagórica. A foto de bloqueio era uma paisagem de montanhas onde Ricardo gostava de caminhar. No canto superior direito, o ícone da bateria estava vermelho. 3%. Graças a Deus! Ela chorou baixinho. Tá aqui. Eu peguei. Ela ia se levantar. Ia sair dali correndo, ir direto para a delegacia, esfregar aquele celular na cara do delegado arrogante e salvar Ricardo. Mas então, o jardim lá fora se iluminou. Faróis potentes de xenônio varreram a sala, através das cortinas de linho, cortando a escuridão como facas de luz. O som de um motor V8 roncou na entrada da garagem, seguido pelo som de pneus cantando no cascalho. Ana gelou. O sangue drenou de seu rosto. Alguém tinha chegado. Portas de carro bateram, vozes que ela conhecia bem demais. Tem certeza que trancou o portão eletrônico, Ciro? Não quero a imprensa fuçando aqui. Era a voz de Lorena. Estridente, irritada, sem nenhum traço da viúva chorosa da delegacia. Tranquei, relaxa. Ninguém entra aqui. A casa tá lacrada pela polícia, mulher. Respondeu uma voz masculina, grossa e arrogante. Ana reconheceu na hora. Doutor Ciro, o médico da família. O especialista que tratava a doença misteriosa de Ricardo há meses. O homem em quem Ricardo confiava a própria vida. A chave girou na porta da frente. A fechadura estalou. Ana olhou ao redor, desesperada. Ela estava no meio da sala, exposta. Não dava tempo de correr para a cozinha, eles a veriam cruzando o corredor. O sofá não era alto o suficiente para escondê-la. A cortina pesada de veludo marrom que cobria a porta de vidro da varanda. Era o único lugar. Ana se jogou para trás da cortina, espremendo-se contra o vidro frio da porta da varanda. Ela prendeu a respiração, rezando para que seus pés não estivessem aparecendo sob a bainha do tecido. A porta da sala se abriu. A luz do lustre de cristal foi acesa, inundando o ambiente de claridade. Que cheiro de pobre! Lorena reclamou assim que entrou, jogando a bolsa de grife sobre uma poltrona. O som dos saltos dela ecoou no piso de madeira. Toque, toque, toque. É o cheiro do medo daquela empregada, riu o Dr. Ciro. Você devia ter visto a cara dela quando o delegado achou o vidro no bolso. Foi digno de Oscar, Lorena. Você se superou. Ana espiou por uma fresta minúscula entre o veludo e a parede. Lorena estava deslumbrante mesmo às 4 da manhã. Usava um vestido preto justo, decotado, de luto sexy. Dr. Ciro, um homem alto de cabelos grisalhos e postura imponente, caminhou até o bar e abriu uma garrafa de champanhe. A rolha estourou com um som festivo que soou obsceno naquela casa marcada pela tragédia. Brindemos, Ciro disse, entregando uma taça para Lorena e abraçando-a pela cintura com uma intimidade possessiva. Ana sentiu o estômago revirar. Eles eram amantes. O tempo todo. Ricardo estava cercado por cobras na própria cama e no consultório. Ao fim do Ricardo, Ciro ergueu a taça. E ao início da nossa gestão da fortuna Ferraz. Não comemore ainda, Ciro. Lorena bebeu um gole longo, os olhos fixos no tapete onde Ricardo tinha caído. Aquele desgraçado é forte. O veneno paralisou ele, mas o coração continua batendo. O monitor cardíaco na UTI parecia um tambor de guerra. Ele está lutando. É questão de tempo, meu amor. Ciro sentou-se no sofá. Exatamente no sofá onde Ana tinha achado o celular segundos antes. Ele passou a mão pelo couro, como se já fosse o dono de tudo aquilo. O potássio que eu vou injetar no acesso venoso dele amanhã, às 090, vai causar uma parada cardíaca fulminante. Ana arregalou os olhos na escuridão do seu esconderijo. Injeção de potássio. Assassinato a sangue frio, com hora marcada. Faltavam menos de 5 horas. Tem certeza que é seguro? Lorena andava de um lado para o outro, nervosa. E se pedirem autópsia? Eu assino o atestado de óbito, Lorena.
Ciro riu da preocupação dela. Eu sou o médico responsável. Causa da morte, falência múltipla de órgãos devido à intoxicação prévia. Fim da história. O corpo vai para o crematório antes do almoço. À tarde, você é a viúva mais rica e cobiçada do Brasil. E eu, o homem que vai te consolar. E a faxineira? Lorena perguntou, parando de andar. A faxineira é a cereja do bolo. O veneno estava com ela. Ela vai pegar 30 anos. Vai morrer na cadeia. É a culpada perfeita. Ninguém nunca vai olhar para nós. Ana sentiu lágrimas quentes e silenciosas escorrerem pelo rosto. Eles tinham planejado cada detalhe. A vida de Ricardo, a liberdade dela, a dor da mãe dela. Tudo era apenas um degrau para eles subirem na vida. O ódio começou a ferver dentro dela, substituindo o medo. De repente, o celular de Ricardo, que Ana apertava com força contra o peito, vibrou. Bzzzt! Foi um som curto, seco. O aviso de bateria crítica, 1%. Mas na sala silenciosa, aquele zumbido soou como um trovão. Lorena parou com a taça a caminho da boca. Ciro congelou no sofá. O que foi isso? Lorena perguntou, os olhos estreitando-se como os de uma cobra. Isso o quê? Ciro perguntou, mas já se colocando em alerta. Um barulho de vibração. Parecia celular. Ana parou de respirar. Seu coração batia tão forte contra as costelas que ela achava que eles podiam ouvir. Tum-tum, tum-tum. Deve ser a geladeira, Lorena, ou o vento. Você tá paranoica. Não. Lorena largou a taça na mesa de centro com força, derramando champanhe. Veio dali, da janela. Ela começou a caminhar em direção à cortina onde Ana estava. Clique, clac, clique, clac. Os passos da morte se aproximando. Ana olhou para trás. A porta de vidro da varanda estava trancada por dentro com uma trava de segurança. Se ela tentasse abrir, faria barulho. Se ficasse ali, seria descoberta. E eles não chamariam a polícia dessa vez. Eles a matariam ali mesmo e diriam que ela invadiu para atacá-los. Legítima defesa. Lorena estava a 2 metros. Ana podia ver a sombra alongada dela se projetando no chão da sala. Tem alguém aí. Lorena sussurrou, fazendo um sinal para Ciro, que pegou uma garrafa pesada de uísque pelo gargalo, usando-a como clava. Lorena estendeu a mão com as unhas longas e vermelhas para puxar o tecido da cortina. Ana não pensou. O instinto de sobrevivência assumiu o controle. No segundo em que Lorena tocou o veludo, Ana abriu a cortina com violência, gritando com toda a força dos seus pulmões para assustá-los. Ah! O efeito foi imediato. Lorena, pega de surpresa, gritou e tropeçou nos próprios saltos altos, caindo de costas no chão de madeira. Ela! Lorena berrou, rolando no chão. Pega ela! Ciro! Dr. Ciro pulou do sofá, derrubando a mesa de centro, avançando como um touro. Ana não esperou. Ela correu em direção à cozinha. Era sua única chance. A saída dos fundos, a janela da despensa, qualquer coisa. Volta aqui, sua vagabunda! Ciro rugiu, correndo atrás dela. Ele era rápido, muito mais rápido do que Ana imaginava. Ana escorregou no piso encerado do corredor, bateu o ombro com violência na quina da parede, a dor irradiando pelo braço, mas ela não soltou o celular. Aquela era a vida de Ricardo. Ela entrou na cozinha, tentou a porta dos fundos, trancada. Droga, droga! Ela precisava da chave que ficava no gancho. Ela tateou a parede no escuro. Cadê a chave? Cadê a maldita chave? Os passos pesados de Ciro entraram na cozinha. Te peguei. As mãos grandes e fortes do médico agarraram o uniforme de Ana pelas costas. Ele a puxou com uma força brutal, jogando-a contra a ilha central de mármore. O impacto tirou todo o ar dos pulmões de Ana. Sua coluna estalou. O celular escorregou de sua mão suada e deslizou pelo chão da cozinha, parando debaixo da geladeira.
Não! Ana gritou, tentando alcançar o aparelho. Ciro a prendeu contra o mármore, as mãos dele indo direto para o pescoço dela. Os polegares dele pressionaram a traqueia. O rosto dele, antes elegante, agora era uma máscara vermelha de fúria assassina. Você ouviu, né? Ouviu o que não devia... Ele rosnou, apertando. Que pena. Íamos deixar você viver na cadeia. Agora você vai ter que sofrer um acidente fatal aqui. Ana arranhou as mãos dele, chutou as canelas dele, mas ele nem se mexia. Pontos pretos começaram a dançar na visão dela. O ar não entrava. O mundo estava escurecendo. Lorena, traz a faca! Ciro gritou para a sala, sem soltar o pescoço de Ana. Vamos dizer que ela invadiu com uma faca e eu tive que me defender. Lorena apareceu na porta da cozinha, descabelada, os olhos brilhando de loucura. Ela segurava uma faca de chefe grande que tinha pegado no faqueiro de prata da sala de jantar. Segura ela firme, Ciro, Lorena disse, sorrindo. Eu vou adorar fazer isso. Ana olhou para a lâmina brilhante se aproximando. Olhou para o celular caído a 3 metros de distância. Ela ia morrer. Ali, na cozinha que ela limpava com tanto carinho, assassinada pelas pessoas que juraram proteger Ricardo. Não! Uma fúria primitiva explodiu dentro de Ana. A fúria de quem cansou de ser vítima. Ela reuniu toda a força que restava em suas pernas e, dobrando o joelho, desferiu um chute preciso e violento entre as pernas de Ciro. O médico soltou um som gutural, um uivo de dor pura. Os olhos dele quase saltaram das órbitas. A pressão no pescoço de Ana sumiu instantaneamente. Ele caiu de joelhos, vomitando e segurando a virilha. Ana puxou o ar com força, tossindo, e se jogou no chão, deslizando até a geladeira. Sua vadia! Lorena gritou, avançando com a faca erguida. Morre! Lorena desceu a lâmina com força. Ana rolou para o lado no último segundo. A faca bateu no piso de porcelanato, soltando faíscas, a milímetros da orelha de Ana. Ana aproveitou o impulso e chutou o tornozelo de Lorena. A vilã, desequilibrada pelos saltos, caiu por cima do médico que gemia no chão. Foi a fração de segundo que Ana precisava. Ela pegou o celular. Levantou-se. A porta de vidro que dava para o jardim estava ali, trancada, sem chave. Ana não hesitou. Ela pegou uma panela pesada de ferro fundido que estava no escorredor de louça. Com um grito de guerra, ela girou o corpo e atirou a panela contra o vidro temperado. Crack! O vidro estilhaçou em 1000 pedaços, chovendo cacos sobre o jardim. Ana cobriu o rosto com o braço e pulou através da abertura irregular. Cacos de vidro rasgaram seu uniforme, cortaram seus braços e pernas, mas a dor era apenas combustível agora. Ela caiu na grama molhada lá fora, rolou e se levantou, correndo. Pega ela! Atira nela! A voz histérica de Lorena vinha de dentro da cozinha iluminada. Ana não olhou para trás. Ela correu para o muro dos fundos. O tornozelo doía, os cortes ardiam, o pescoço pulsava onde Ciro a enforcou. Mas ela voou. Pulou o muro, caindo na rua de trás de qualquer jeito. Ela correu, correu até seus pulmões queimarem como fogo, até o gosto de sangue encher sua boca. Ela atravessou bairros, vielas, praças. Só parou quando suas pernas falharam e ela desabou dentro de um brinquedo de concreto em uma praça deserta, a quilômetros dali. Tremendo, suja de terra e sangue, ela puxou o celular do bolso. Eu consegui. Ela soluçou, rindo e chorando, a histeria tomando conta. Eu consegui, seu Ricardo. Tá aqui. Ela limpou o sangue da tela com a manga rasgada. Apertou o botão lateral. Precisava ouvir a gravação. Precisava ter certeza de que estava salva. A tela acendeu. O logo da maçã brilhou por 1 segundo. E então, a tela ficou preta.
No centro, o ícone de uma bateria vermelha piscou uma única vez e apagou. Ana apertou o botão de novo, freneticamente. Não, 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 não. Ela bateu no celular. Liga, por favor, liga. Nada. Morto. A bateria tinha acabado. Ana encostou a cabeça no concreto frio, o desespero voltando com força total. Mas então, um pensamento ainda pior a atingiu. Um pensamento que fez seu sangue gelar mais do que o frio da madrugada. Quando a tela acendeu na mansão, ela viu o cadeado. O celular tinha senha. Ricardo era um homem de negócios. O celular era blindado. Mesmo que ela conseguisse um carregador agora, ela não tinha a senha numérica. E ela se lembrava, com clareza cristalina, de Ricardo configurando o aparelho meses atrás. Biometria, Ana, é o mais seguro. Só o meu dedo abre isso aqui. Ana olhou para o aparelho preto e inútil em sua mão. Ela tinha a prova, ela tinha a confissão, mas estava trancada dentro de um cofre digital impenetrável. E a única chave para abrir esse cofre era o dedo indicador de Ricardo. O dedo de um homem que estava em coma, vigiado por assassinos, dentro da UTI de um hospital a quilômetros dali. Ana olhou para o céu, que começava a clarear no horizonte. Eram quase 5 da manhã. A injeção de potássio seria às 9. 4 horas. Ela tinha 4 horas para entrar em um hospital vigiado, passar pela segurança, chegar à UTI, pegar o dedo de um homem moribundo e desbloquear o celular. Tudo isso sendo procurada pela polícia. Ana enxugou as lágrimas. O choro acabou. Não havia mais tempo para medo. Ela levantou a cabeça, os olhos ardendo com uma determinação que ela não sabia que possuía. Eu vou entrar naquele hospital, ela sussurrou para o amanhecer. Nem que eu tenha que colocar fogo na cidade inteira. Ela guardou o celular morto no sutiã, perto do coração, e começou a caminhar, mancando, sangrando, mas sem parar. A guerra tinha começado. O céu do amanhecer não trazia esperança. Tinha a cor de um hematoma roxo e cinza pesando sobre os telhados da periferia quando Ana finalmente dobrou a esquina da rua de paralelepípedos. Seus pulmões queimavam como se tivesse engolido vidro moído. Suas pernas tremiam, não apenas pelo esforço da maratona que correu fugindo da mansão, mas pela adrenalina tóxica do medo. O corte no braço, uma linha vermelha e viva feita pelos estilhaços da janela, pulsava em um ritmo doloroso, colando o tecido do uniforme na pele. Ela parou diante de um portão de ferro enferrujado, descascado pelo tempo. Cachorros latiam ao longe, uma trilha sonora constante daquele bairro esquecido. Era a casa do seu João, o motorista da família Ferraz há 20 anos. O homem que a viu crescer, que lhe deu carona no dia que sua mãe adoeceu e que tinha sido demitido sumariamente por Lorena na noite anterior como se fosse lixo descartável. Ana bateu no metal frio com a mão machucada. O som foi metálico e oco. "Seu João!" Ela chamou, tentando não gritar para não acordar a vizinhança, mas a urgência em sua voz era incontrolável. "Abre, por favor! É a Ana!" Silêncio. Apenas o som do vento batendo uma telha solta no telhado. A casa parecia fechada, morta. "Seu João! Eu sei que o senhor está aí! Por favor! Eles vão matar o seu Ricardo!" A luz amarela da varanda acendeu, lançando sombras longas no quintal de cimento batido. Passos pesados, arrastados, se aproximaram. A janela da frente se abriu com um rangido de dobradiças velhas e o rosto cansado, inchado de quem não dormiu, apareceu por entre as grades de proteção. João segurava um facão de cozinha na mão, os olhos arregalados de medo e desconfiança. "Ana?" Ele semicerrou os olhos, tentando focar na figura maltrapilha no portão. "Minha Nossa Senhora, menina, você fugiu da cadeia? A polícia está te caçando na televisão. Eu vi no Jornal da Manhã." "Eu não fugi, seu João. Eu fui solta."
Habeas corpus. Ana se aproximou da grade, ignorando o brilho do facão. Ela agarrou as barras frias. Mas eu preciso da sua ajuda. A dona Lorena, ela e o doutor Ciro, eles são amantes, eles planejaram tudo. João baixou o facão lentamente, mas não fez menção de abrir o portão. Ele balançou a cabeça, uma expressão de dor e derrota no rosto. Ana, vai embora. Pelo amor de Deus. Eu tenho família. Aquela mulher é o diabo. O chefe da segurança dela me ligou hoje cedo. Disse que se eu abrisse o bico sobre qualquer coisa da casa, ele ia colocar fogo no meu barraco. Eu fui demitido sem direito a nada, Ana. Nada. 20 anos de serviço jogados no lixo. Seu João, escuta. Ana enfiou a mão no sutiã, tateando desesperada, e puxou o celular preto, agora um peso morto e frio sem bateria. Eu peguei o celular do seu Ricardo. Eu invadi a mansão e peguei. Ele gravou tudo. A confissão dela tá aqui dentro, mas tá bloqueado e sem bateria. Eu preciso entrar no hospital para desbloquear com a digital dele. João olhou para o celular, depois para os olhos vermelhos e desesperados de Ana. Ele viu o sangue seco na testa dela. Viu a roupa rasgada, suja de terra e grama. Viu a coragem insana de quem não tem mais nada a perder, exceto a verdade. Eles vão injetar potássio nele às 9 da manhã, Ana disse, a voz quebrando, as lágrimas voltando a cair. Faltam menos de 3 horas. Se o senhor não me ajudar, o homem que pagou a faculdade da sua filha vai morrer assassinado na cama de um hospital, achando que ninguém lutou por ele. Aquilo atingiu João como um soco físico. Ele recuou um passo. Ricardo tinha pago a faculdade de enfermagem da Marcela quando o banco negou o empréstimo. Ricardo tinha pago a cirurgia de catarata da dona Marta. Ricardo era um homem bom, cercado de lobos. Uma mão tocou o ombro de João. Era a dona Marta, sua esposa, de camisola, com o rosto marcado pela preocupação. Ela ouviu tudo. João, ela disse firme, abre esse portão. Marta, é perigoso. Perigoso é viver sem honra, homem. Abre. A menina tá sangrando. João fechou os olhos, respirou fundo e praguejou baixinho. O som da chave girando na fechadura do portão foi a música mais linda que Ana já tinha ouvido naquela noite. Entra logo, antes que algum vizinho fofoqueiro te veja. Ele resmungou, abrindo espaço. Você tá horrível, menina. Parece que brigou com um trator e perdeu. Meia hora depois, na cozinha simples e limpa de João, o cheiro de café forte tentava combater o cheiro de medo. Dona Marta limpava os ferimentos de Ana com algodão, álcool e lágrimas nos olhos, murmurando orações baixinho. Ana mal sentia a ardência. Sua mente estava cronometrando os segundos. João andava de um lado para o outro, nervoso, desenhando um mapa imaginário na mesa de fórmica gasta. O hospital está cercado, Ana. João dizia, a voz tensa. Eu conheço o esquema. Lorena contratou a Falcão Negro, aquela segurança particular de ex-policiais. Tem 2 gorilas armados na porta da UTI e um policial civil na recepção por causa da repercussão do caso na mídia. Você não entra lá pela porta da frente nem se fosse o Papa. Eles têm sua foto. Eu preciso entrar. Ana insistiu, segurando o celular que agora estava conectado a um carregador velho na tomada da parede. A tela mostrava 15% de carga. Ela não ousava ligar ainda. Precisava poupar cada elétron para o momento crucial. Sua filha, a Marcela. Ela ainda trabalha na lavanderia do hospital, não trabalha? João parou bruscamente. Ele olhou para Ana com terror. Ana, você não vai meter minha filha nisso. Ela acabou de se formar, conseguiu esse emprego na supervisão. Se ela for pega ajudando uma foragida, ela perde o registro, perde tudo. Eu não quero que ela saiba. Ana segurou o braço dele. Eu juro, seu João, eu não vou envolver a Marcela. Eu preciso de um acesso, o horário do carrinho da roupa suja, o uniforme. Qualquer coisa. João olhou para o relógio de parede em forma de prato. 06:15 da manhã.
Ele passou a mão pelo rosto, esfregando os olhos cansados. O turno de entrega é às 7. O caminhão da lavanderia terceirizada entra pelos fundos, na doca de carga. O motorista é meu compadre, o Tonho. Ele me deve favor de jogo. Perdeu R$ 500 para mim no baralho semana passada. Ana sentiu uma pontada elétrica de esperança. Ele me coloca para dentro? Ele coloca o carrinho para dentro. Se você vai estar dentro do carrinho, debaixo dele ou disfarçada de saco de lixo, é problema seu. João pegou as chaves da velha Paraty em cima da geladeira. E se ele perguntar, eu vou dizer que você é minha sobrinha do interior que precisa de um bico de ajudante. Ana desconectou o celular do carregador. 22% teria que ser suficiente. Ela guardou o aparelho e o cabo no bolso fundo do uniforme. Abraçou Dona Marta rapidamente, sentindo o corpo frágil da senhora tremer. Deus te guarde, minha filha, Dona Marta sussurrou, beijando a testa dela. Vamos, João disse abrindo a porta. A gente não tem tempo nem para respirar. O Hospital Central era uma fortaleza de vidro espelhado e concreto. Viaturas da polícia estavam estacionadas na entrada principal em ângulo de alerta, com as luzes giratórias desligadas, mas a presença intimidante. Jornalistas se aglomeravam na calçada como urubus, com câmeras e microfones, esperando a notícia oficial da morte do bilionário. João parou a Paraty 2 ruas atrás, numa viela escura perto da entrada de serviço, onde o cheiro de lixo hospitalar e fumaça de diesel pairava no ar. Ali! João apontou para um caminhão-baú branco manobrando de ré na doca de carga. Aquele é o Tonho. João desceu e foi falar com o motorista. Ana observou de longe, de dentro do carro, o coração na boca. Viu os 2 homens conversarem. Tonho balançou a cabeça negativamente. Cruzou os braços. João insistiu, gesticulou. Tonho parecia irredutível. Então, João tirou o relógio de pulso, um Seiko dourado que Ricardo lhe dera de presente de 15 anos de casa, e colocou na mão do amigo. Tonho olhou o relógio, suspirou e fez um sinal discreto com a cabeça. João voltou correndo para o carro, suando frio apesar do vento gelado. Tá feito. Custou meu relógio, mas tá feito. Ele respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Mas ele disse que a segurança tá dobrada lá dentro. Estão passando detector de metais manual em todo o mundo na entrada de funcionários. Você não vai conseguir passar com esse celular se revistarem direito. Ana gelou. O sangue drenou de seu rosto. E agora? Agora a gente improvisa. João abriu o porta-malas e tirou uma caixa de ferramentas velha e empoeirada. Ele revirou trapos, chaves de fenda, até puxar um bolo de tecido azul escuro manchado de graxa. Pega isso! É meu macacão velho de mecânico. Ele jogou o macacão para ela. Cheirava a óleo queimado e gasolina velha. Veste isso por cima do uniforme. Prende o cabelo todo dentro desse boné e suja a cara de graxa. Se perguntarem, você é o Júnior, o ajudante mudo dele. O outro ajudante tá de ressaca e não veio. Ana vestiu o macacão. Era enorme. As pernas sobravam. As mangas engoliam suas mãos. Mas cobria o uniforme de faxineira rasgado e ensanguentado. Ela prendeu o cabelo num coque apertado e escondeu sob o boné velho do posto de gasolina. Passou a mão no chão sujo do carro e esfregou graxa na bochecha e na testa. E o celular? Ela perguntou, sentindo o peso do aparelho no bolso. Se passar o detector no bolso, apita. Bota na bota, ou na cueca se tivesse uma. João tentou uma piada nervosa que não teve graça nenhuma. O detector de metais é manual. Eles passam no tronco e na cintura. Dificilmente vão até o pé se você estiver empurrando carga pesada. Se apitar na perna, finge que tem pino de cirurgia. Manca. Faz uma cena.
Ana tirou o tênis, colocou o celular dentro da meia grossa, na lateral interna do tornozelo direito, rezando para que não quebrasse a tela com o atrito. Calçou o tênis novamente. Doía. Vamos. João segurou o rosto dela por um segundo. Ana, se te pegarem, eu nunca te vi. Eu sei. Obrigada, seu João. A caminhada até a doca parecia a marcha para o cadafalso. Ana mantinha a cabeça baixa, os ombros curvados, tentando parecer um homem pequeno e cansado. Tonho, o motorista, não disse nada, nem olhou na cara dela. Apenas abriu a porta lateral do caminhão e indicou um carrinho de metal enorme, cheio de lençóis brancos empacotados em plástico. Empurra isso e não abre a boca. Ele sussurrou ríspido. Se você espirrar, eu te entrego. Ana pegou o carrinho. As rodas rangiam. Eles entraram na zona de carga. Um segurança armado, com uniforme tático e prancheta, parou o grupo na rampa de acesso. Crachá! Tonho mostrou o dele pendurado no pescoço. E o ajudante? O segurança apontou a caneta para Ana. O olhar dele era clínico, desconfiado. Ana sentiu o suor escorrer pelas costas dentro do macacão quente. É novo, Tonho respondeu rápido, mascando chiclete. O Boca tá de ressaca, nem levantou da cama. Tive que pegar o sobrinho para ajudar. Esqueci de pegar o provisório na portaria, chefe. Libera aí, a UTI tá pedindo lençol estéril com urgência. Sabe como é? O caso do bilionário tá deixando todo mundo louco lá em cima. Trocam a roupa de cama dele a cada meia hora. O segurança olhou para Ana. Ana manteve os olhos no chão, fingindo limpar o nariz com a manga suja de graxa. Passa o detector. O segurança pegou o bastão preto na mesa. O coração de Ana parou. O segurança passou o bastão pelo corpo de Tonho. Bip. Fivela do cinto. Ok. Depois veio até Ana. Passou pelos braços. Bip. O que é isso? O segurança perguntou, tocando o peito dela. Botão do macacão, Tonho disse entediado. É de ferro. O segurança grunhiu, baixou o bastão para a cintura, passou pelas coxas. Ele estava descendo, estava chegando perto do joelho. Mais um pouco e chegaria ao tornozelo. Ana prendeu a respiração. Se apitasse ali, o que ela diria? Pino no tornozelo? E se ele mandasse levantar a barra da calça? O bastão estava na canela. De repente, um estrondo vindo da rua. Will, 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 will. O alarme de um carro disparou loucamente. Não um alarme comum, mas uma daquelas sirenes personalizadas ridículas que tocavam a música do Poderoso Chefão. Era a Paraty de João. Ele tinha feito de propósito. O segurança olhou para fora irritado, distraído pelo barulho infernal. Que inferno é esse? Quem é o idiota? Deve ser algum visitante estacionando onde não deve. Tonho aproveitou a brecha, empurrando o carrinho de Ana levemente. E aí, chefe? O lençol vai esfriar. A dona Lorena vai comer seu fígado se a cama não estiver pronta. O nome de Lorena funcionou como mágica. O segurança, com medo da patroa implacável, recolheu o bastão antes de chegar aos pés de Ana. Vai, vai, somem da minha frente. Ana empurrou o carrinho para dentro do corredor frio, branco e asséptico. Suas pernas pareciam gelatina. Ela queria vomitar de alívio. Terceiro andar. UTI B, Tonho sussurrou, sem olhar para ela, e virou para o outro lado com outro carrinho em direção à lavanderia. A partir daqui, você é um fantasma. Se te pegarem, eu nunca te vi. Ana estava dentro. O hospital cheirava a éter, sabonete líquido e sofrimento contido. Ana empurrou o carrinho de lençóis até o elevador de carga. Estava vazio. Ela apertou o botão 3 com o cotovelo para não deixar digitais de graxa. Enquanto o elevador subia, ela começou a transformação. Tirou o macacão sujo freneticamente, embolando-o no canto do carrinho. Por baixo, o uniforme de faxineira estava imundo. Não servia. Ela rasgou o plástico de um dos pacotes de lençol limpo. Não eram lençóis. Eram jalecos.
jalecos brancos de médicos enviados para a esterilização. Sorte, ela pensou, ou destino. Ela vestiu um jaleco branco. Ficou um pouco grande, mas ela dobrou as mangas. Soltou o cabelo do boné e o prendeu num coque severo e profissional. Limpou a graxa do rosto com a própria saliva e a barra do macacão antes de escondê-lo no fundo do carrinho. Agora, ela não era mais a faxineira, nem o mecânico. Ela parecia uma residente exausta ou uma técnica de enfermagem. A porta se abriu no terceiro andar. O ar aqui era diferente, mais pesado, mais silencioso. O ar-condicionado era mais forte, gelado. O som intermitente dos monitores cardíacos, bip, 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 era a trilha sonora da morte que pairava naquele corredor. Ana saiu empurrando o carrinho, usando-o como escudo e disfarce. No final do corredor, ela viu a porta dupla da UTI B, a área VIP. 2 seguranças de terno preto, os mesmos da empresa Falcão Negro que invadiram a mansão, estavam parados como gárgulas na frente da porta de vidro fosco. Eles tinham fones de ouvido e mãos cruzadas na frente do corpo. Não havia como passar por eles. Eles conheciam o rosto dela. Eles tinham a ordem de atirar para matar ou prender. Ana recuou rapidamente para uma alcova onde ficavam as máquinas de venda automática de café e salgadinhos. Ela olhou para o relógio digital na parede. 08:15. 45 minutos para a injeção fatal. Ela precisava tirar aqueles homens dali. Mas como? Ela olhou ao redor. Viu o painel de incêndio na parede oposta. Em caso de emergência, quebre o vidro. Se ela acionasse, o hospital inteiro entraria em alerta. Portas corta-fogo se fechariam automaticamente. E confusão seria enorme. Sirenes tocariam. Mas os seguranças da UTI sairiam do posto? Provavelmente não. A ordem de Lorena era específica e paranoica. Ninguém entra, ninguém sai do quarto de Ricardo. Fogo ou dilúvio. Eles ficariam plantados lá. Ela precisava de algo mais direto, algo que mexesse com o medo deles. Ana viu uma enfermeira sair de uma sala de descanso, copa, deixando a porta entreaberta enquanto ia ao banheiro. Ana esperou ela virar o corredor e entrou na sala. Havia uma cafeteira ligada, bolsas em cima da mesa e um telefone interno fixo na parede. Ana pegou o telefone. Viu a lista de ramais plastificada na parede. Posto de enfermagem UTI B, ramal 304. Ela discou. Viu através do vidro do corredor lá na frente uma das enfermeiras do posto atender o telefone. UTI, bom dia. Ana cobriu o bocal com um pano de prato que estava na pia para abafar e disfarçar a voz. Aqui é da recepção principal. Tem uma confusão aqui embaixo. A dona Lorena... Ela desmaiou. Tá tendo um ataque cardíaco no saguão. Ela tá gritando pelos seguranças dela agora. O quê? A enfermeira parecia confusa e assustada. Mas eles têm ordem estrita de ficar na porta do quarto. É a dona Lorena que está mandando. Ana gritou no telefone, imitando o tom histérico de uma recepcionista em pânico. Ela disse que se eles não descerem agora para carregar ela, estão todos demitidos por justa causa. É uma emergência médica com a dona do dinheiro. Mandem eles agora. Ana desligou antes que fizessem perguntas. Ela espiou pela fresta da porta da copa. Viu a enfermeira do posto correr até os seguranças na porta de vidro. Ela gesticulou freneticamente, apontou para baixo. Os seguranças se entreolharam, hesitaram. Um deles pegou o rádio, tentando confirmar com a equipe do térreo. Não use o rádio, seu idiota, desce logo. Ana implorou mentalmente, apertando os dedos contra o batente da porta. O rádio devia estar ocupado ou sem sinal naquele bunker de concreto, porque o segurança xingou, bateu no aparelho, fez um sinal para o parceiro, e os dois correram em direção aos elevadores sociais. A lealdade deles era ao dinheiro de Lorena, não à segurança do protocolo. O medo de serem demitidos falou mais alto. O corredor estava livre. Por enquanto.
Ana saiu da sala de descanso. Caminhou rápido, com passos firmes de quem pertence ao lugar, mas sem correr para não chamar atenção. Passou pelo posto de enfermagem de cabeça baixa, fingindo ler uma prancheta que pegou no balcão vazio. As enfermeiras estavam distraídas discutindo o ataque de Lorena. Quarto 302. Ricardo Ferraz. A porta estava fechada. Havia uma placa de visitas proibidas. Ana girou a maçaneta, destrancada. Ela entrou e fechou a porta atrás de si suavemente, encostando as costas na madeira fria. Ela travou a fechadura por dentro. O silêncio do quarto era quebrado apenas pelo som rítmico e mecânico do ventilador pulmonar e do monitor cardíaco. Sss, clac, bip, bip, bip. O quarto estava na penumbra. As cortinas blackout estavam fechadas, criando uma atmosfera de túmulo. Ricardo estava deitado na cama, cercado de tubos, fios e máquinas que piscavam luzes verdes e vermelhas. Ele parecia menor, mais frágil. A pele estava cinza, quase translúcida. Seus braços estavam cheios de hematomas de agulhas. Ana correu até a cama. As lágrimas que ela segurou a manhã inteira, através da fuga, da invasão e do medo, finalmente transbordaram. Seu Ricardo. Ela sussurrou, tocando a mão dele com reverência. A mão estava gelada, inerte. Eu tô aqui, eu voltei. Desculpa a demora. Ela olhou para o rosto dele. Os olhos estavam fechados. Não havia sinal daquele piscar de olhos. Ele parecia ter ido embora. Seu Ricardo, se o senhor estiver me ouvindo, por favor, não desiste. Eu preciso que o senhor me ajude. Só mais uma vez. Eu sei que o senhor está cansado, mas eu não vou deixar eles vencerem. Eu te amo demais para deixar isso acontecer. Ela confessou. Pela primeira vez, em voz alta, para o quarto vazio. Não era amor de gratidão, era amor de mulher. Ela tirou o celular do bolso. O tornozelo estava marcado pelo aparelho. Ligou. O logo da maçã brilhou. Pareceu demorar uma eternidade. Ana olhava para a porta a cada segundo, esperando ver a maçaneta girar. Finalmente, a tela de bloqueio apareceu. Deslize para desbloquear. Ana deslizou o dedo na tela. Touch ID ou o código necessário. Ana segurou a mão direita de Ricardo. O dedo indicador estava rígido. A paralisia e o frio do ar-condicionado tinham enrijecido as articulações. Parecia tocar em cera, não em pele humana. Desculpa. Vai doer um pouquinho. Ana murmurou, forçando o dedo dele a esticar. Ela posicionou o celular com cuidado. Encostou a polpa do dedo de Ricardo no botão home. O celular vibrou. Tente novamente. O coração de Ana parou. Não faz isso comigo. Ela sussurrou. Ela limpou o dedo dele com a manga do jaleco. Talvez fosse suor. Talvez fosse a pele ressecada. Ou talvez a circulação estivesse tão fraca que o sensor não reconhecia o calor. Ela tentou de novo. Pressionou com mais firmeza, tentando imitar a pressão de um dedo vivo. Tente novamente. O pânico explodiu no peito de Ana. E se a biometria não funcionasse em quem está em estado de quase morte? E se o corpo dele já estivesse desistindo? Ela olhou para o monitor cardíaco. 48 batimentos por minuto. Caindo, ele estava apagando. O frio estava vencendo. Não! Seu Ricardo, por favor! Ana pegou a mão dele e a colocou entre as suas próprias mãos. Ela esfregou a pele dele com força. Depois, levou a mão dele até o próprio pescoço para aquecê-la em sua pele quente. Eu sei que o senhor está aí. Acorda o dedo. Manda sangue pro dedo, por favor, por mim. Ela soprou no dedo dele, esfregou delicadamente para ativar a circulação capilar. Vamos, vamos, ela implorava. Terceira tentativa. Se falhasse muitas vezes, o celular pediria a senha numérica e bloquearia a biometria. Era a última chance. Ela posicionou o dedo, prendeu a respiração, fechou os olhos. Clique. O som suave de desbloqueio. Ana abriu os olhos. A tela inicial, cheia de ícones coloridos, estava lá, aberta, acessível.
Obrigada, meu Deus, obrigada, ela soluçou, tremendo tanto que quase derrubou o aparelho na cama. Ela foi direto no ícone gravador. Havia uma gravação recente. Ontem, 19h42. Duração, 14 minutos. Título, Nova gravação. Ana apertou o play. Colocou o volume no máximo, mais perto do ouvido. Primeiro, chiado. O som de tecido roçando. O celular sendo escondido no sofá. Depois, silêncio. Passos de salto alto. E então a voz de Lorena, cristalina, arrogante, cruel. Achei que esse veneno de rato nunca faria efeito. Você é duro na queda, meu amor, mas finalmente acabou. Ana sentiu um arrepio percorrer sua alma. Estava lá, a prova absoluta. A confissão de assassinato em áudio de alta definição. Ela precisava salvar aquilo, tirar dali, enviar para a nuvem, mandar para a polícia, para o jornal, para o mundo. Ela tocou em compartilhar, selecionou o WhatsApp. Ela tentou conectar no Wi-Fi do hospital. Hospital Visitantes. Conectando, a barrinha girava. Girava. Falha na conexão. Droga! Ana praguejou. O sinal de Wi-Fi não entrava no quarto blindado. Ela desativou o Wi-Fi. Tentou o 4G. Uma barra. Sinal oscilando entre 3G e sem serviço. As paredes da UTI eram revestidas de chumbo para isolar radiação de raio-x. O quarto era uma gaiola de Faraday. Ela abriu o WhatsApp. Tentou enviar o arquivo para o número da sua mãe. Enviando 1%. A barra azul não andava. Ana levantou o celular para o alto. Subiu na ponta dos pés. Nada. Ela correu até a janela. Afastou a cortina blackout. O vidro era grosso, blindado, enviando 5%. Estava indo. Lento, mas indo. De repente, o som de uma chave girando na fechadura da porta. Ana gelou. Ela não teve tempo de se esconder debaixo da cama. Ela se virou, escondendo o celular atrás das costas, o coração saindo pela boca. A porta se abriu. Não eram os seguranças. Não era a enfermeira. Era o Dr. Ciro. Ele entrou fechando a porta atrás de si com um clique suave, olhando para uma prancheta médica, assobiando baixinho. Bom dia, Ricardo. Hora do seu remédio final. Vamos acabar logo com isso. Ele parou no meio do quarto. Ele viu Ana. Houve um segundo de silêncio absoluto. O tempo parou. O cérebro de Ciro tentava processar a imagem impossível. A faxineira foragida, vestida de médica, parada ao lado da cama do homem que ele ia matar. Ana viu os olhos dele irem do rosto dela para a mão escondida nas costas, para o brilho da tela do celular refletido no vidro da janela atrás dela. Você... Ciro sussurrou incrédulo. Depois um sorriso torto se formou em seus lábios. Como diabos uma ratazana como você entrou aqui? Ana recuou até a cabeceira da cama, colocando-se fisicamente entre o médico assassino e o paciente indefeso. Sai de perto dele! Ana gritou. Sua voz não era mais de medo, era de uma leoa protegendo a cria. Eu sei de tudo, eu tenho a gravação. Se você der mais um passo, eu mando para a polícia agora mesmo, já está enviando. Ciro olhou para o celular na mão dela. Depois olhou para as paredes do quarto. Ele riu. Um riso calmo, terrível, de quem tem o controle. Ele tirou a chave do bolso e trancou a porta novamente, guardando a chave. Você não vai mandar nada, querida, ele disse, com uma voz suave e didática. Ele enfiou a mão no bolso do jaleco e tirou uma seringa preparada. O líquido dentro era transparente e letal. Potássio puro. Porque não tem sinal de celular nessa sala. As paredes são blindadas com chumbo. Você não sabia? Você se prendeu numa gaiola comigo. Ana olhou para a tela. Enviando... falha. O círculo vermelho de erro apareceu. O arquivo não tinha ido. A prova estava presa no aparelho. E ela estava presa no quarto. Ciro avançou devagar, segurando a seringa como se fosse um punhal. E agora... eu vou ter que administrar 2 doses, uma para ele, para parar esse coração teimoso,
e uma para a depressiva, que, tomada pela culpa, se suicidou ao lado do patrão com uma overdose de sedativos. Vai ser uma tragédia romântica, Ana. Os jornais vão adorar. Ana olhou para Ricardo, para a mão inerte dele, e então para o painel de gases medicinais na parede atrás da cama. Oxigênio, ar comprimido, vácuo e as tomadas de alta voltagem dos equipamentos de suporte à vida. Ela não tinha armas. Ela era pequena. Ele era grande. Mas ela estava em um quarto cheio de coisas que podiam explodir, cortar ou eletrocutar. E ela tinha a raiva de quem foi humilhada. "Não chega perto!" Ana avisou, soltando o celular na cama e pegando o suporte de soro de metal pesado com as duas mãos, arrancando-o da base. A bolsa de soro estourou, molhando o chão. "Acabou, Ana", Ciro disse, os olhos frios e mortos, preparando a agulha. "Ninguém vai te ouvir gritar aqui dentro." Ele atacou. O quarto da UTI, projetado para ser um santuário de cura, havia se transformado em uma arena de morte. O som do suporte de soro atingindo as costelas de Dr. Ciro ecoou como um gongo macabro. Clang! O médico urrou, dobrando-se sobre o próprio estômago. O impacto foi brutal, mas não suficiente para derrubar um homem movido pelo desespero de quem vê sua vida ruir. A dor apenas alimentou a fúria dele. Ciro não era mais o médico elegante e arrogante. Era um animal encurralado, com os dentes à mostra e os olhos injetados de sangue. "Sua vadia imunda", ele rosnou, cuspindo saliva e ódio. "Você acha que pode me parar com um pedaço de ferro?" Ana recuou, tropeçando nos fios dos monitores. Ela segurava a haste de metal como uma lança, as mãos tremendo incontrolavelmente. "Não chega perto!" ela gritou, a voz falhando. "A polícia tá vindo! A polícia vai encontrar 2 cadáveres aqui!" Ciro avançou, ignorando a dor nas costelas fraturadas. Ele se lançou sobre ela com uma velocidade assustadora. Ana tentou golpeá-lo novamente, mas Ciro segurou a haste de metal no ar. Com um puxão violento, ele arrancou a arma das mãos dela e a jogou longe. O suporte deslizou pelo chão de linóleo com um chiado estridente, derrubando bandejas de instrumentos cirúrgicos. Pinças, tesouras e bisturis choveram pelo chão. Ana perdeu o equilíbrio e caiu de costas. O impacto tirou todo o ar de seus pulmões. Antes que ela pudesse rolar para o lado, o peso de Ciro a esmagou contra o piso frio. O cheiro dele, uma mistura enjoativa de colônia importada, suor ácido e o cheiro metálico de sangue do arranhão em seu rosto, invadiu o nariz de Ana, fazendo-a ter ânsia de vômito. "Fica quieta!" ele gritava, salivando sobre o rosto dela. "Vai ser rápido! Eu sou médico, eu sei onde dói menos!" As mãos grandes dele, mãos que deveriam salvar vidas, fecharam-se em volta do pescoço dela. Não para estrangular dessa vez, mas para imobilizar a cabeça dela contra o chão. A outra mão dele tateava o bolso do jaleco, buscando a seringa que não tinha caído. Ana se debatia como um animal preso na armadilha. Ela arranhou o rosto dele, cravando as unhas na pele barbeada, buscando os olhos. Ciro gritou e sacudiu a cabeça quando ela acertou sua orelha, mas ele não parou. Ele puxou a seringa. A agulha longa brilhava sob a luz branca fluorescente, tremendo a centímetros da jugular de Ana. "Para, por favor!" Ana chorava, segurando o pulso dele com as 2 mãos, usando cada fibra de força que lhe restava. Seus braços magros contra a força bruta dele. A agulha descia, milímetro a milímetro. "Mas morre! Morre logo e me deixa em paz!" Ciro forçava o braço para baixo, o rosto contorcido num esgar de loucura. Ana sentiu seus músculos cederem. A ponta da agulha tocou a pele do pescoço dela. Uma picada fria, anunciando o fim. Ela virou o rosto para o lado, recusando-se a olhar para o assassino. Seus olhos encontraram a cama. Ricardo estava lá, imóvel.
testemunha silenciosa de seu sacrifício. Seu Ricardo. Ela sussurrou, a voz estrangulada, despedindo-se. Eu tentei... Foi nesse milésimo de segundo que o som do quarto mudou. O monitor cardíaco, que mantinha um ritmo lento e hipnótico, disparou. Bip, 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 bip. A frequência subiu para 120, 140, adrenalina pura sendo bombeada por um coração que se recusava a parar. Uma sombra se moveu na cama. Não foi um movimento lento de despertar. Foi uma explosão cinética. Uma mão pálida, coberta de hematomas roxos das punções venosas, disparou da cama como o bote de uma cobra. Os dedos de Ricardo fecharam-se em volta do pescoço de Ciro, que estava inclinado sobre Ana no chão. Não foi um aperto fraco de um inválido. Foi o aperto de um homem que acumulou horas de tortura psicológica, ódio e impotência, canalizando toda a sua energia vital restante para aquele único movimento. Os dedos de Ricardo afundaram na carne da garganta do médico. Ciro engasgou. Os olhos dele saltaram das órbitas. A pressão na traqueia foi tão violenta que cortou o fluxo de ar instantaneamente. Ricardo puxou. Com um rugido gutural que parecia vir das entranhas da terra, ele usou o peso do próprio corpo caindo da cama para arrastar Ciro para trás. Tira a mão dela! A voz de Ricardo saiu rasgada, rouca, assustadora. Não era a voz do bilionário polido, era a voz de um leão ferido defendendo sua parceira. Ciro perdeu o equilíbrio. Ele foi puxado para trás, caindo de costas no chão com um baque surdo, batendo a cabeça no suporte da cama. A seringa voou de sua mão, girando no ar, e deslizou para debaixo do armário de remédios. Ana tossiu, puxando o ar desesperadamente para os pulmões ardentes, e se arrastou de gatinhas para longe do médico. Ela olhou para cima, trêmula. Ricardo estava pendurado para fora da cama, os joelhos no chão, o tronco ainda no colchão, emaranhado em lençóis e tubos que ele tinha arrancado. O rosto dele estava cinzento, coberto de suor frio, mas os olhos estavam abertos. E queimavam com um fogo azul de pura fúria. Ele estava acordado. Estava olhando para ela. Ana! Ele arfou, estendendo a mão trêmula para ela. Seu Ricardo! Ana soluçou, rastejando até ele e segurando sua mão. Ele estava gelado, mas o aperto era forte. Mas o pesadelo não tinha acabado. Ciro, atordoado e sangrando, tentou se levantar. Ele olhou para Ricardo com um terror supersticioso. O cadáver tinha levantado. O plano perfeito tinha falhado. Impossível. Ciro balbuciou, limpando o sangue do nariz. A dose era para paralisar por 24 horas. Você devia estar vegetando. O ódio. Ricardo rosnou, tentando se colocar de pé, mas as pernas falharam e ele caiu de novo. O ódio metaboliza rápido, doutor. Ciro viu a fraqueza dele, viu que Ricardo mal conseguia sustentar a cabeça. O médico olhou para a porta trancada. Depois, para Ana e Ricardo vulneráveis no chão. O instinto de sobrevivência do assassino falou mais alto. Ele precisava terminar o serviço. Não havia testemunhas lá fora. Se ele matasse os dois agora, ainda podia fugir e dizer que foi atacado. Ciro viu um bisturi brilhando no chão, perto do pé da cama. Ele o pegou. A lâmina pequena e afiada reluziu. Então morram os dois! Ciro gritou, levantando-se e avançando com o bisturi. Ana se colocou na frente de Ricardo, abrindo os braços como um escudo humano. Não! Ela gritou. Ciro levantou o braço para golpear. Bum! A porta do quarto explodiu para dentro. Não foi aberta. Foi arrombada com um chute tático que estilhaçou a fechadura e a madeira do batente. 3 policiais militares da Força Tática, com coletes e armas pesadas em punho, invadiram o quarto, seguidos pelo chefe da segurança do hospital, que Ana tinha enganado pelo telefone, mas que acabou vindo verificar a confusão ao ouvir os gritos. Polícia! Larga a arma! No chão! Agora!
O grito do sargento foi tão alto que fez os vidros da janela vibrarem. Ciro congelou com o bisturi no ar. O tempo parou. 3 pontos vermelhos de mira laser dançavam no peito do jaleco branco do médico. "Solta, ou eu atiro na cabeça!" O sargento rugiu, o dedo no gatilho. O bisturi caiu da mão de Ciro com um tilintar inofensivo no chão. Ciro levantou as mãos lentamente, tremendo, o suor escorrendo pela testa e misturando-se com o sangue. A arrogância tinha desaparecido. Restava apenas um covarde patético. "Não atirem! Eu sou médico!" Ele choramingou, a voz fina. Ela me atacou! A faxineira! Ela surtou! Ela tentou matar o paciente e eu tentei defender!" Por um segundo, os policiais hesitaram, olhando para Ana vestida com um jaleco rasgado e Ricardo caído no chão. Mas Ricardo, com um esforço titânico, ergueu a voz. "Mentira!" Ele apontou o dedo trêmulo para Ciro. "Prendam esse assassino!" Os policiais não precisaram de mais nada. Avançaram como uma onda. Um deles deu uma rasteira em Ciro, jogando-o de cara no chão com violência. O médico gritou quando o joelho do policial pressionou suas costas. "Você tem o direito de calar a boca!" O policial gritou, puxando os braços de Ciro para trás, até quase deslocar os ombros. O som das algemas fechando. Clique-claque. Foi o som mais bonito que Ana já tinha ouvido em toda a sua vida. Ana caiu sentada, exausta, encostando a cabeça na lateral da cama. Seu corpo todo doía. Um paramédico correu para acudir Ricardo, tentando levantá-lo do chão. "Senhor, acalme-se. O senhor precisa deitar. Seus sinais vitais estão instáveis." "Me deixa." Ricardo empurrou a mão do homem, recusando-se a deitar. Ele se arrastou até ficar sentado no chão, ao lado de Ana. Ele tocou o rosto dela, examinando o pescoço roxo onde Ciro apertara. "Ana, você tá bem? Fala comigo." Ana sorriu em meio às lágrimas e à sujeira de graxa. "Tô, seu Ricardo. A gente conseguiu. O senhor tá vivo." "Graças a você." Mas a guerra ainda não tinha acabado. Faltava a general do exército inimigo. A confusão no corredor era ensurdecedora. Enfermeiros, médicos, pacientes curiosos e jornalistas que furaram o bloqueio se aglomeravam. E abrindo caminho entre eles como um navio quebra-gelo, vinha ela, Lorena. Ela tinha acabado de chegar ao hospital. Tinha sido avisada pela recepção sobre o ataque cardíaco dela mesma, o trote de Ana, e subiu furiosa, pronta para demitir a equipe inteira por incompetência. Ao ver a polícia na porta da UTI, seu coração deu um salto, mas não de medo, de esperança. Acabou, ela pensou, um sorriso cruel se formando no canto dos lábios. Ciro conseguiu. Eles acharam os corpos. Ricardo morreu e a faxineira se matou. Ela parou em frente a um espelho no corredor. Ajeitou o cabelo. Borrou propositalmente o rímel para parecer que estava chorando. Respirou fundo para entrar no personagem. A viúva trágica. O papel de sua vida. Lorena entrou no quarto atropelando um enfermeiro. "O que está acontecendo aqui?" Ela gritou, a voz trêmula e teatral, levando as mãos à boca. "O meu noivo! Onde está meu Ricardo? Digam que ele não morreu! Pelo amor de Deus, não me digam que é tarde demais!" O silêncio caiu sobre o quarto como um manto pesado. Os policiais se afastaram, abrindo uma clareira, e lá estava ele. Não morto. Não na cama. Ricardo estava sentado em uma cadeira de rodas que o enfermeiro havia trazido, sendo examinado. Ele levantou a cabeça devagar. Seus olhos encontraram os de Lorena. Lorena parou no meio do passo. O sangue drenou de seu rosto tão rápido que ela parecia ter virado uma estátua de gesso. A boca dela abriu e fechou, como um peixe fora d'água, sem som. "Ricardo!" Ela sussurrou, a voz sumindo. Era como ver um fantasma. "Bom dia, querida", Ricardo disse. A voz dele era fraca, rouca, mas carregada de um sarcasmo mortal que cortou o ar como uma navalha.
Desculpe desapontar. Parece que eu sou, como você disse ontem à noite, duro na queda. Lorena recuou um passo, batendo as costas no batente da porta. Os olhos dela varreram o quarto freneticamente. Viu Ana sentada no chão, viva, segurando a mão de Ricardo. Viu Ciro algemado no canto, com o nariz sangrando, evitando olhar para ela. O mundo dela desmoronou em um segundo. O plano perfeito tinha virado pó. Mas Lorena era uma sobrevivente, uma manipuladora nata. O cérebro dela trabalhou na velocidade da luz. Graças a Deus, ela gritou, mudando a expressão de choque para alívio em 1 milésimo de segundo. Ela correu para abraçar Ricardo, jogando-se aos pés dele. Amor, eu achei que tinha te perdido. Esse médico, ele me ligou dizendo que você estava tendo uma parada. Ricardo não se moveu. Ele não a tocou. Ele apenas olhou para ela com um nojo profundo. O que aconteceu aqui? Lorena continuou, chorando copiosamente, agarrando as pernas de Ricardo. Essa mulher. Ela apontou um dedo acusador para Ana. Ela tentou te matar de novo? Ela invadiu a UTI? Delegado! Ela gritou para o delegado Arnaldo, que acabara de entrar no quarto ofegante. Prenda essa mulher! Ela é uma psicopata! Ela quer matar meu noivo! O delegado Arnaldo, confuso, olhou de Lorena para Ana. A verdade de Lorena sempre foi a lei para ele. Algeme a moça! O delegado ordenou a um policial apontando para Ana. Não! Ricardo gritou, batendo a mão no braço da cadeira. Ninguém toca nela! Ricardo, você está confuso, amor, Lorena disse, acariciando o rosto dele. O veneno afetou sua mente. Ela é perigosa. Eu estou aqui para te proteger. Ricardo segurou o pulso de Lorena e o afastou com repulsa, como se a pele dela fosse tóxica. Chega de teatro, Lorena. A cortina fechou. O público já foi embora. Do que você está falando? Eu sou sua noiva. Eu te amo. Eu passei a noite em claro rezando por você. Ricardo estendeu a mão para Ana. Ana, o celular. Ana, ainda trêmula, levantou-se. Ela tirou o iPhone preto do bolso do jaleco. A tela estava trincada, suja de sangue e graxa, mas ligada. Ricardo pegou o aparelho. Ele olhou para o delegado Arnaldo. Delegado Arnaldo, o senhor prendeu essa moça ontem baseada na palavra dessa mulher e em provas plantadas. O senhor quase condenou uma inocente e deixou meu assassino solto. Agora eu quero que o senhor ouça a palavra da verdadeira criminosa. Ricardo apertou o play. O som do celular, amplificado pelo silêncio mortal do quarto, ecoou claro e límpido. A qualidade do áudio era assustadora. Achei que esse veneno de rato nunca faria efeito. Você é duro na queda, meu amor. Mas finalmente, acabou. Amanhã é o casamento. Viúva é um título muito mais elegante do que divorciada. Espero que não manche o tapete com baba quando morrer. A voz de Lorena encheu o ambiente. Cada palavra era um prego no caixão dela. A crueldade, a frieza, a confissão do envenenamento lento, a preocupação com o tapete enquanto o noivo morria. O delegado Arnaldo empalideceu. O suor escorreu pela testa dele. Ele olhou de Lorena para Ricardo, percebendo o tamanho do processo que levaria nas costas por erro judiciário. Lorena ouvia a própria voz como se fosse uma sentença de morte. A máscara caiu. O choro falso parou instantaneamente. O rosto dela se contorceu em uma máscara de ódio puro, feio e distorcido. Quando o áudio terminou, Ricardo olhou para ela. O único veneno nessa história, Lorena, sempre foi você. E eu bebi dele por tempo demais. Lorena soltou um grito histérico, recuando. Isso é montagem, é inteligência artificial. Eles forjaram isso, ela gritou, a voz estridente quebrando. Essa favelada armou tudo. Ela quer o meu dinheiro. Vocês vão acreditar nessa gente? Eu sou Lorena Bittencourt. Ricardo fez um sinal cansado para o delegado.
Prenda-a. Tentativa de homicídio triplamente qualificado, fraude processual, cárcere privado, formação de quadrilha e tortura. Acho que 30 anos é pouco, não é, Arnaldo? O delegado, tentando salvar o resto de sua carreira, não hesitou. Ele sabia para onde o vento estava soprando agora. Dona Lorena Bittencourt, a senhora está presa em flagrante delito. Ele sacou as algemas. Lorena surtou. Ela tentou correr. Ela empurrou o delegado e correu para o corredor, derrubando uma bandeja de remédios. Me soltem! Vocês não podem me prender. Eu conheço o governador. Eu vou acabar com a vida de vocês. Ela berrava, enquanto 2 policiais a agarravam no corredor. As câmeras dos jornalistas dispararam flashes cegantes. Lorena foi filmada sendo jogada contra a parede, descabelada, maquiagem borrada, gritando obscenidades. O clique das algemas nos pulsos dela foi transmitido ao vivo para todo o país. A dama da sociedade tinha caído. No quarto, o silêncio voltou, mas agora era um silêncio de paz, de limpeza. Ricardo se recostou na cadeira exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Ele olhou para Ciro, que estava sendo levantado pelos policiais para ser levado. Levem esse açougueiro daqui e garantam que ele perca o registro médico antes de chegar na delegacia. Ciro saiu de cabeça baixa, chorando, sem dizer uma palavra. Ricardo e Ana ficaram sozinhos no meio da equipe médica. Ricardo estendeu a mão para ela novamente. Ana se aproximou, timidamente. Ela estava suja. O uniforme era trapo. Ela cheirava a graxa e suor. Ricardo pegou a mão dela. Ele não se importou com a sujeira. Ele levou a mão calejada e machucada dela aos lábios e a beijou, demoradamente, na palma. Você salvou minha vida. Ele disse, a voz embargada, os olhos marejados. 2 vezes. Você enfrentou a polícia, invadiu minha casa, entrou nesse hospital. Ana, por quê? Eu sou só o patrão. Eu nunca te dei nada além de um salário. Ana sentiu as lágrimas quentes lavarem a graxa do rosto. Ela apertou a mão dele. O senhor nunca foi só o patrão, seu Ricardo. O senhor foi o único que me perguntou se eu estava bem, o único que olhou para mim como gente. E amor a gente não explica. A gente só sente. Ricardo sorriu, e pela primeira vez em anos, o sorriso atingiu seus olhos completamente. Então eu prometo, eu vou passar o resto da minha vida tentando merecer esse amor. O sol da manhã banhava o jardim da mansão Ferraz, que estava irreconhecível. As sebes escuras, geométricas e opressivas que Lorena adorava tinham sido arrancadas pela raiz. As estátuas frias de mármore foram doadas. Agora, o jardim era vivo. Canteiros de gardênias, jasmins, girassóis e rosas brancas explodiam em cores e perfumes, atraindo borboletas e pássaros. A casa parecia respirar novamente. Ana estava ajoelhada na terra fofa, plantando uma muda de orquídea rara. Ela não usava uniforme. Usava um vestido leve de algodão amarelo, os cabelos soltos balançando com a brisa suave. Ela parecia parte do jardim. Ana! A voz de Ricardo veio da varanda. Ela se virou, sorrindo, protegendo os olhos do sol com a mão suja de terra. Ricardo desceu os degraus de pedra. Ele ainda usava uma bengala elegante de madeira, uma sequela temporária da paralisia nas pernas, mas caminhava com vigor. A cor tinha voltado ao seu rosto, ele tinha ganhado peso e parecia 10 anos mais jovem. Ele caminhou até ela, admirando a cena. O que eu disse sobre você mexer com a terra pesada? Ele fingiu estar bravo, mas seus olhos brilhavam. Ah, Ricardo... Ela riu, levantando-se e limpando as mãos no avental de jardinagem. O hábito é difícil de largar. E o jardineiro novo não sabe conversar com as plantas. Elas precisam de carinho para crescer. Ricardo segurou as mãos dela, sujas de terra preta. Ele adorava aquelas mãos. Ana, eu preciso te dar uma notícia séria. Tive uma reunião com meus advogados hoje cedo.
O sorriso de Ana vacilou um pouco. O coração dela deu um pequeno salto de insegurança. As cicatrizes do passado ainda doíam. Será que a diferença social finalmente tinha pesado? Será que os amigos ricos dele tinham falado algo? O que foi? Ela perguntou, a voz baixinha. É sobre a sua posição na casa. Eu sinto muito, mas você está demitida. O mundo de Ana parou. O ar sumiu. Demitida? Ela repetiu atordoada. Mas eu fiz algo errado. As plantas, o jantar. Ricardo soltou as mãos dela e se ajoelhou na grama. Ele fez uma careta de dor pelo joelho, mas não se importou. Ele ficou na altura dela, olhando fundo naqueles olhos castanhos que o salvaram. Você está demitida do cargo de faxineira, governanta, jardineira e salvadora da pátria. Ele tirou uma caixinha de veludo azul do bolso do paletó. Porque eu não posso ser casado com minha funcionária. Seria contra as regras da casa, e eu pretendo quebrar todas as regras com você. Ana cobriu a boca com as mãos sujas de terra, os olhos se enchendo de lágrimas. Ricardo abriu a caixinha. Um anel simples, delicado, com um diamante solitário que brilhava mais do que o sol, repousava ali. Nada exagerado e vulgar como as joias que Lorena exigia. Era puro, transparente e eterno, como Ana. Ana Clara da Silva. Você aceita ser a dona dessa casa, a dona do meu coração, a mãe dos meus futuros filhos e a única mulher que eu quero ver todos os dias, quando acordar e antes de dormir? Ana olhou para ele, para o homem que estava morto e agora estava ali, ajoelhado aos pés dela. Eu aceito, ela sussurrou, a voz falhando pela emoção. Eu aceito, Ricardo. 1000 vezes eu aceito. Ele tirou o anel da caixa e o deslizou no dedo sujo de terra dela. Foi o contraste mais perfeito do mundo. O diamante e a terra fértil. A riqueza e a simplicidade unidas. Ricardo se levantou e a puxou para um beijo. Um beijo lento, profundo, apaixonado, selado sob a luz do sol, longe das sombras do passado. Na varanda da casa, seu João, readmitido como chefe da frota e vestindo um uniforme novo impecável, e Dona Marta, agora governanta-chefe, assistiam à cena abraçados, enxugando as lágrimas com lenços. Eu sabia, João fungou. Desde o dia que ela invadiu minha casa às 4 da manhã, eu sabia que ia acabar em casamento. A justiça tinha sido feita nos tribunais. Lorena e Ciro pagariam por seus crimes por décadas. Mas ali, naquele jardim, algo maior tinha acontecido. O amor tinha vencido a morte. E Ana, a faxineira que virou rainha, finalmente tinha encontrado seu castelo. Gostou dessa história? Acha que Lorena e Ciro tiveram o que mereceram? Ou foi pouco? Me conta nos comentários.